Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 7 e hoje nós vamos aprender sobre serviços e injeção de dependência. Na aula passada, a gente aprendeu como criar um componente para listar cursos. E nós temos uma variável chamada cursos, que é um array de informações que nós queremos mostrar na tela. Só que, para um exemplo, até que tá ok, que é para a gente aprender toda a questão dos templates. Porém, numa aplicação real, a gente não vai ter dados hard-coded, ou seja, com valores fixos nas nossas variáveis. O que nós queremos é construir aplicações dinâmicas, onde as informações que nós vamos mostrar na tela vêm de uma persistência, pode ser de um banco de dados de um servidor, por exemplo. E o componente, como eu falei para vocês na primeira aula, ele é o responsável por renderizar as informações que a gente quer na tela para o usuário poder ver. Porém, buscar informações do servidor já não é mais parte do componente, porque isso não é um comportamento do componente. Isso seria já a camada de lógica de negócio da nossa aplicação. Por esse motivo, é uma boa prática a gente separar tudo que for lógica de negócio da nossa view, ou seja, do nosso component aqui no Angular 2. E para isso, nós criamos uma outra classe que vai se comunicar com o nosso componente, mas também que vai se comunicar com o servidor, ou então vai tratar os dados da nossa aplicação e vai entregar esses dados pronto para o uso para o nosso componente. O responsável por isso é o serviço, então nós criamos uma classe para representar um serviço. O que nós vamos fazer aqui hoje é remover esse código hard-coded aqui do nosso componente e transferir essa lógica para uma classe de serviço. E depois nós vamos injetar essa classe de serviço aqui no nosso componente, fazendo uso de injeção de dependência do Angular 2. Apenas uma errata aqui antes da gente continuar. Na aula que eu falei para vocês sobre criação do projeto, eu falei que era o próprio Angular que era responsável por fazer o auto-refresh. Na verdade, o nosso projeto do Angular 2 ele está configurado para que isso aconteça. Quando a gente faz um npm start aqui, o que vai acontecer é que nós vamos iniciar um servidor HTTP chamado Light Server, que é o responsável por a gente poder aqui, por exemplo, acessar no localhost porta 3000. E o responsável de verdade por todos os refreshes automáticos se chama Browser Sync. O Browser Sync também já está configurado no nosso projeto Angular 2, por isso que a gente não tem que se preocupar com esse Live Reload. Vamos então voltar aqui para nossa aula e colocar a mão na massa. Como eu vou criar uma camada de serviço agora para essa aplicação, eu vou criar um novo arquivo dentro do módulo de cursos. Então, novo arquivo. E esse arquivo, nós vamos seguir também as boas práticas de nomenclatura. Já que o nosso componente se chama Cursos Component, o nosso serviço vai se chamar cursos.service, de serviço.ts, porque é um arquivo TypeScript. E aqui nós fazemos a mesma coisa. Export class. Reparem bem na convenção de nomenclatura da classe em relação à convenção de nomenclatura do nome do arquivo. Já que o nosso arquivo é cursos.service, então nós vamos utilizar aqui cursos service. O que nós queremos fazer dentro dessa classe service é criar um método, uma função, para que a gente possa obter essas informações aqui. Então, vou fazer um Ctrl+C aqui, só para facilitar a minha vida, e vou começar a escrever o meu método, como por exemplo, getCursos. Funções aqui dentro do TypeScript não precisa de function, nome da function, etc. É só a declaração, os parâmetros que a gente queira passar e o corpo da função. Então aqui, para facilitar, eu vou dar um return as informações que eu vou retornar dessa função. Por enquanto, nós vamos ter essas informações hard-coded mesmo. Mais para frente do curso, a gente vai aprender como fazer chamadas AJAX e chamadas REST para a gente obter essas informações de um servidor, como Java, PHP, .NET, enfim. Eu tenho a minha classe cursos pronta aqui agora. O que eu vou fazer aqui
eu vou deixar apenas a declaração da variável cursos pronta para ser utilizada. Vocês podem ver que agora aqui não tem lista nenhuma porque essa variável ela não tem nenhum valor. O que eu poderia fazer para inicializar essa variável utilizando os nossos cursos é criar um construtor aqui, por exemplo, dentro do cursos component e inicializar essa variável cursos com o que vem aqui desse serviço. Então, o que eu vou fazer aqui é declarar o curso service, só para manter o padrão de nomenclatura, eu vou declarar aqui uma variável que vai receber um new curso service, e aqui eu poderia fazer curso service ponto get cursos, algo assim. Como eu estou utilizando essa classe aqui, é claro que eu preciso importar a mesma. Lembrando das boas práticas seguindo o style guide do Angular 2, eu dou um enter depois do import dos componentes do próprio Angular 2, from, como eu estou pegando dentro do próprio diretório, então ponto barra para poder fazer acesso aqui ao próprio cursos e o nome do arquivo, que é cursos.service. Lembrando que eu não preciso da extensão .ts. Nós estamos instanciando manualmente uma classe e não é isso que a gente quer fazer aqui no nosso projeto. Para instanciar uma classe dessa, que é super simples, tudo bem, não tem problema, porque aqui a gente não tem dependência com nenhuma outra classe. Agora, se a nossa classe estivesse fazendo uma chamada Ajax, nós teríamos outras dependências aqui também, como por exemplo, utilizar o objeto HTTP para poder fazer essa chamada. Isso aqui não é como nós vamos fazer isso. Nós vamos evitar ao máximo tentar instanciar outras classes manualmente. Para isso, utiliza-se injeção de dependência. O que é injeção de dependência para aqueles que nunca ouviram falar nesse termo? Imagina o seguinte, vamos voltar alguns anos atrás, onde a explosão de informação na internet não era tão grande como temos hoje, e suponha que você acorda todos os dias e você quer ler o jornal enquanto você toma café da manhã. E quando eu falo jornal, eu estou falando do jornal físico mesmo, aquelas folhas enormes que vinham dobradas para a gente poder ler, e que existem até hoje, né? Mas enfim, se você quisesse ler o jornal toda manhã enquanto você toma o seu café, o que você teria que fazer? Você teria que acordar, colocar uma roupa, ir de bike, de carro ou então a pé até a banca de revistas, comprar o jornal, voltar para casa e aí sim, enquanto você toma o seu café, você poderia ler o jornal. Um baita de um trabalho, né? Traduzindo isso que eu acabei de falar com o exemplo do jornal aqui para o nosso projeto do Angular 2, é isso daqui que nós estamos fazendo. Nós estamos manualmente indo buscar o jornal. Nós estamos manualmente indo buscar uma instância da classe serviço. Agora, olha o segundo cenário que é muito melhor. Em vez da gente acordar, ir até a banca de jornal, comprar o jornal, voltar para casa para poder ler, seria muito melhor se o jornal pudesse vir até a gente. Seria muito melhor se a gente pudesse apenas abrir a porta de casa, encontrar o jornal ali em frente da nossa porta. Então é isso que acontecia quando você fazia a assinatura de jornal. A editora do jornal, ela tem um serviço em que uma pessoa vai todos os dias pela manhã e deixa o jornal ali na porta da tua casa para que você simplesmente, ainda no seu pijama, abra a porta, pega o jornal e possa ir tomar o seu café tranquilamente lendo o seu querido jornal. Esse é o conceito de injeção de dependência. Não é a gente correr atrás manualmente, é ter alguém que forneça essa informação, esse serviço para a gente. E é exatamente isso que nós vamos utilizar aqui no Angular 2 também, com, por exemplo, classes do tipo serviço. Como é que nós fazemos isso aqui no Angular? Existe um decorator chamado injectable que nós vamos utilizar aqui. Então, primeiro passo, eu vou importar essa classe injectable, que é também do pacote Angular Core. Com a classe importada, eu posso simplesmente aqui então decorar a minha classe serviço.
Essa classe serviço, então, vai estar pronta para ser injetada em alguma outra classe. Nesse caso, nós queremos injetar aqui dentro do nosso próprio construtor. Como é que nós fazemos isso, então, aqui no Angular utilizando o TypeScript? Nós vamos ter aqui uma variável. Essa variável é do tipo Cursors Service. Então, a gente não precisa disso daqui. E agora sim, nós temos o this.cursos, fazendo referência à nossa variável, nosso atributo local da classe, com a variável que nós criamos para receber a instância de Cursor Service, e está aqui. Lembrando que aqui nós já fizemos o import dessa classe para a gente poder fazer o uso. Só que mesmo fazendo tudo isso, a informação ainda não apareceu aqui para a gente. Se a gente abrir o console, a gente vai ver aqui esse erro, No Provider for Cursor Service. Esse tipo de erro pode ser bem comum quando a gente estiver desenvolvendo com Angular 2. Porque o que está faltando aqui? É aquele mesmo caso que nós vimos na aula onde nós criamos o nosso primeiro componente. Deixa eu abrir aqui o app.component. Toda vez que nós vamos utilizar uma tag, nós precisamos importar a classe e também informar que essa classe nós queremos utilizar como uma diretiva. No caso do serviço, nós temos que informar que essa classe é um provider. Aqui dentro do Decorator Component existe essa configuração que é o providers, né? Esse metadado que também é do tipo array, e nós podemos aqui declarar a nossa classe que vai ser provider. Se a gente for traduzir provider para português, significa fornecer. Um provider é um fornecedor. Neste caso, nós estamos fornecendo uma instância da classe Cursor Service para a nossa classe Cursors Component. E aqui então vocês podem ver que nosso console está livre de erros novamente, e aqui nós temos a informação prontinha para ser utilizada. Se eu vir aqui na classe Cursor Service novamente e adicionar, por exemplo, mais uma informação aqui, estrutura de dados, e salvar, o Browser Sync vai fazer o refresh e nós vamos ter mais um item na nossa lista, como está aparecendo aqui na tela. Só para a gente fazer uma revisão, todo esse material também vai estar disponível lá no portal. É importante a gente ficar atento à convenção de nomenclatura, as boas práticas em relação a isso. Depois de criado o serviço, nós importamos o serviço, nós teremos um atributo local que vai ser populado, nós passamos como injeção de dependência para o nosso construtor, por exemplo, a classe que será injetada, e nós temos a chamada do método de serviço. E para não ter o erro que nós vimos, nós também precisamos informar ao Angular que nós queremos que ele injete essa classe para a gente no nosso componente. Por hoje é isso. Na próxima aula a gente já começa a se aprofundar um pouco mais sobre data binding entre os dados do componente e o template, que é o código HTML. Lembrando, como sempre, que o código-fonte está disponível no GitHub, material de apoio está disponível no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e, por favor, não esqueçam de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!